Quero saudar a todos em nome do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém. Irmãos, vamos abrir nossas Bíblias. Salmo de número 121. Salmo de número 121. Vamos ficar de pé? Hoje nós vamos fazer diferente. Nós vamos ler todo esse salmo, todos a uma só voz. Certo? São apenas 8 versículos. Dá para nós lermos todos esses salmos, todos a uma só voz. Vamos lá? Elevo os olhos para os montes. De onde me virá o socorro? O meu socorro vem do Senhor, que fez o céu e a terra. Ele não permitirá que os teus pés vacilem, não dormitará aquele que te guarda. É certo que não dormir, nem dorme o guarda de Israel. O Senhor é quem te guarda. O Senhor é a tua sombra à tua direita. De dia não te molestará o sol, nem de noite a lua. O Senhor te guardará de todo mal, guardará a tua alma. O Senhor guardará a tua saída e a tua entrada, desde agora e para sempre. Amém. Podem sentar. Amados irmãos, nós sabemos que o livro dos Salmos é o mais lido, mais amado pelos cristãos em todos os tempos e em todos os lugares. Os Salmos, eles são poesias que descrevem a todas as condições da alma humana, principalmente nos momentos de sofrimento e provações. Este salmo que nós acabamos de ler, ele está incluso nos salmos são chamados os salmos de romagem ou salmos de romaria. Os salmos de romagem ou de romaria são 15 salmos. Inicia no Salmo 120 e termina no Salmo 134. Esses salmos eram cantados pelo povo de Israel durante as peregrinações para Jerusalém. Todo judeu deveria ir a Jerusalém pelo menos 3 vezes ao ano para participar das festas da Páscoa, Pentecostes e a festa dos tabernáculos. Está lá em Deuteronômio, capítulo 16, versículo 16. E estes salmos aqui, eles são cânticos populares, com assuntos variados, texto curto, para serem decorados facilmente. E nós podemos ver aqui, amados, o salmista aqui, no Salmo 121, que viaja para Jerusalém, ele está totalmente exposto aos perigos. O seu caminho é pelo deserto.
ele pode ser assaltado por bandidos, ele pode ser picado por cobras ou escorpiões e assim contrair várias doenças. Há no coração aqui do salmista uma expectativa por proteção. Quando nós lemos aí o versículo número 1, nós podemos ver isto. O salmista diz: elevo os olhos para os montes, de onde me virá o socorro? Muitas respostas poderiam ser dadas. Alguém poderia dizer: o meu socorro vem da natureza ou da criação. Alguém poderia dizer: o meu socorro pode vir dos adivinhos ou dos feiticeiros. Alguém também poderia dizer: o meu socorro vem dos ídolos ou das imagens de escultura. Alguém poderia dizer também: o meu socorro vem do homem. O meu socorro vem dos exércitos. Mas não. Todas essas expectativas são falíveis, conforme nós podemos ver aqui. O salmista faz a narrativa. O salmista está convicto: o meu socorro vem do Senhor que fez o céu e a terra. E nesta noite, meus amados irmãos, todos que me ouvem nesta noite, eu quero, com base neste salmo, desenvolver o seguinte tema: a proteção de Deus para todo o seu povo. A proteção de Deus para todo o seu povo. E quais são as características desta proteção que Deus dá ao seu povo? É isto que nós veremos nesta noite aqui com base neste salmo. E nós podemos ver a primeira característica da proteção que Deus dá ao seu povo no versículo de número 5. Acompanhem aí comigo. O salmista diz o seguinte: o Senhor é quem te guarda, o Senhor é a tua sombra, à tua direita. Então, a primeira característica que Deus dá para o seu povo é uma proteção pessoal. A palavra Senhor aqui neste salmo aparece 5 vezes. No versículo 2, versículo 5 2 vezes, versículo 7 e o versículo 8. E aparece a palavra Senhor aqui 5 vezes nesse salmo, enfatizando que a proteção que Deus dá para o seu povo é uma proteção pessoal. O Senhor é quem te guarda. Meus amados irmãos, minhas amadas irmãs, o próprio Deus, Ele mesmo, pessoalmente, tal como um segurança privado, é quem nos traz esta proteção. O Senhor é quem te guarda. O Senhor é a tua sombra, à tua direita. E nós podemos ver que segurança não é ausência de perigo, mas a presença ou a companhia de Deus. Não importa quais sejam os perigos. Às vezes as pessoas sabem que Deus o protege ou a protege e pensam que a segurança que Deus que dá para o seu povo, isto vai fazer com que, não é?
não venha o perigo ou não apareça o mal. Mas segurança não é ausência de perigo, mas a presença ou a companhia de Deus nos protegendo de forma pessoal. Não importa quais sejam os perigos que estamos enfrentando ou que ainda enfrentaremos. A parte B do versículo 5 diz: o Senhor é quem te guarda, o Senhor é a tua sombra à tua direita. Nós não podemos fugir da nossa própria sombra. Ela vai estar conosco a toda hora, a todo instante. Por isso, amados irmãos, nós devemos entender isso, que Deus, Ele é uma proteção pessoal para o seu povo. Mesmo que quando nós enfrentarmos já enfrentamos ou enfrentaremos grandes problemas ou perigos, talvez passe na nossa mente que Deus não está de forma pessoal nos protegendo e nos livrando de todo e qualquer mal. Mas Deus, Ele está presente com todo o seu povo. Se você faz parte do povo de Deus, da aliança de Deus que fez com o seu povo, Deus será uma proteção pessoal para você. Por isso, quando vier os perigos, nós devemos orar como um homem que teve várias experiências com Deus, que enfrentou vários perigos, e este homem se chama Davi. E eu quero que os irmãos abram alguns salmos aqui para entendermos a maravilhosa proteção que Deus dá de forma pessoal para o seu povo, e devemos estar orando a todo tempo a esse Deus maravilhoso quando estivermos enfrentando todo e qualquer perigo. Abram aí comigo, Salmo 17, versículo 8. Salmo 17, versículo 8. Davi diz: guarda-me como a menina dos olhos, esconde-me à sombra das tuas asas. Que oração maravilhosa! Abram também comigo Salmo 57, versículo 1 e 2. Davi, novamente, quando fugia de Saul, ele diz: tem misericórdia de mim, ó Deus, tem misericórdia, pois em ti a minha alma se refugia, à sombra das tuas asas me abrigo, até que passem o quê? As calamidades. Clamarei ao Deus Altíssimo, ao Deus que por mim tudo executa. Por quê? Davi tinha convicção que Deus era para ele uma proteção pessoal, diária, a todo instante. Veja também Salmo aí 91, versículo 4. O salmista diz: cobrir-te-á com as suas penas, e sob as suas asas estarás seguro. A sua verdade é pavês e escudo. Amados irmãos, quando estamos com a proteção de Deus sobre as nossas vidas, é pavês e escudo. É uma proteção que ninguém poderá nos atingir. Deus é o nosso escudo. Deus é a nossa proteção, que nos protege contra todo e qualquer mal que possa vir sobre as nossas vidas. Então, amados, em primeiro lugar,
Vimos o quê? A primeira característica da proteção que Deus dá para o seu povo. Mas também, veja a segunda característica da proteção que Deus dá para o seu povo. Está aí no versículo 3, a parte A do Salmo 121. Ele não permitirá que os teus pés vacilem. Meus amados irmãos, minhas amadas irmãs, podemos ver aqui a segunda característica da proteção que Deus dá para o seu povo. É uma proteção física. Ele não permitirá que os teus pés vacilem. O que é isso? No meio dos perigos, Ele nos fortalece. Ele não nos tira da situação perigosa, mas Deus, Ele nos fortalece com o seu poder. E por que isso? O medo pode afetar toda a nossa estrutura, seja física, seja emocional. O medo, amados irmãos, muitas vezes nos paralisa. O medo, muitas vezes, nos desanima. O medo pode trazer muito sofrimento antecipado. Mas Deus não permitirá que o nosso caminhar vacile. Há uma promessa de Deus para o seu povo, que está também na Isaías 41, versículo 10. Deus diz para o seu povo: não temas, porque eu sou contigo. Não te assombres, porque eu sou teu Deus. E continua: eu te ajudo, eu te sustento com a minha destra fiel, com a minha mão direita que é fiel. Irmãos, Deus firma os nossos pés, Ele fortalece as nossas pernas para continuarmos caminhando, mesmo em meio a todo e qualquer perigo. A sua presença nos ajuda a vencermos toda e qualquer ansiedade, a expulsar o medo da nossa mente. Temos que crer desta forma. Por isso que o salmista, aqui, como eu falei anteriormente, estava como um peregrino lá no deserto. A peregrinação do povo de Deus, e todo o povo cantava esses salmos de romagem. Elevo os meus olhos para os montes, de onde me virá o meu socorro? Mas o salmista nos mostra que Deus protege o seu povo, mesmo em meio a todo e qualquer deserto. E você pode estar pensando: mas eu não faço parte daquele povo lá da antiga aliança, eu não estou peregrinando para Jerusalém. Você se engana. Nós estamos aqui neste mundo, atravessando um deserto. Nós estamos caminhando rumo agora a Jerusalém celestial. E neste mundo enfrentaremos muitos obstáculos, como o povo de Deus saía para adorar 3 vezes ao ano lá em Jerusalém. Este mundo é um deserto. E nós estamos atravessando,
mas o Senhor pelo qual nós servimos, Ele vai adiante de nós. Ele é a nossa proteção pessoal. Ele é a nossa proteção física. Mesmo que pensemos um dia em parar, em desistir da caminhada, Ele não permitirá que os nossos pés vacilem. Ele nos colocará de pé e fará com que caminhemos, porque nós estamos destinados para a glória. O povo de Deus é um povo destinado para a glória. Portanto, nós vimos já duas características da proteção que Deus dá ao seu povo. É uma proteção pessoal, é uma proteção física, mas também no versículo 3, a parte B, nos mostra outra característica dessa proteção que Deus concede para o seu povo. A parte B do versículo 3 diz: não dormitará aquele que te guarda. É uma proteção também infalível. Não dormitará aquele que te guarda. E por que o salmista diz isto? Inspirado pelo Espírito Santo. A grande falha de um vigia é dormir durante o seu trabalho. E quando se trata de vigilância humana, sempre há essas falhas ou estes erros. Mas com Deus é diferente. Ele não se cansa, Ele não se desanima, Ele não cochila, porque Ele é Deus. Por isso que o salmista diz: é certo, no versículo 4, veja o que é que diz: é certo, tenho essa certeza, que não dormita, nem dorme o guarda de Israel. Os vigias humanos, os guardas humanos, são falhos, eles se cansam, eles cochilam, eles vacilam, mas o Deus de Israel, o Deus da aliança do seu povo, Ele não dormita este guarda de Israel, porque é o Deus Todo-Poderoso. Que coisa maravilhosa, amados. O salmista repete aqui no versículo 4, dando ênfase, uma certeza: é certo que não dormita, nem dorme o guarda de Israel. Irmãos, é necessário também destacarmos que mesmo Deus, sendo um Deus infalível, devemos também fazer a nossa parte, como nós vimos na leitura devocional. Devemos fazer a nossa parte. Vigiai e orai. Porque quando falharmos, Deus não falha. Deus é fiel na aliança que Ele fez com o seu povo. Então, a terceira característica da proteção que Deus dá ao seu povo é uma proteção infalível. Não vai falhar. Mas há uma quarta proteção também que eu quero destacar aqui nesse salmo, que está aí no versículo de número 6, que diz assim: de dia não te molestará o sol, nem de noite a lua. E o que é isso? Aqui vem a quarta característica da proteção que Deus concede ao seu povo. É uma proteção incessante.
A proteção que Deus concede para o seu povo é sem interrupção. De dia não te molestará o sol, nem de noite a lua. O que é que podemos entender aqui? Sol e lua indicam o quê? Dia e noite, ou seja, 24 horas. Todos os dias da nossa vida, Deus continua cuidando do seu povo. Porque nós somos chamados nas Escrituras de a vinha do Senhor, porque estamos ligados à videira verdadeira que é Cristo Jesus. Abram comigo aí um texto, lá, Isaías 27. Isaías 27. Isaías 27, versículo 2 e o versículo 3, que diz assim: naquele dia dirá o Senhor, cantai a vinha deliciosa. Preste atenção no versículo 3. Eu, o Senhor, a vigio, e a cada momento a regarei, para que ninguém lhe faça dano. De noite e de dia eu cuidarei dela. Amados irmãos, o povo de Deus, tanto na antiga aliança como na nova aliança, é chamado de a vinha do Senhor. E Deus diz aqui: eu, o Senhor, eu a vigio a cada momento. Eu vou estar regando a minha vinha, para que ninguém lhe faça dano. De noite e de dia eu cuidarei dela. Meus amados irmãos, isso é maravilhoso, nós conhecermos esta verdade. Eu ou você que fazemos parte da igreja do Senhor Jesus Cristo, Deus nos vigia a cada dia, a cada momento, a cada dia, a cada momento, Ele está regando a sua igreja, para que ninguém lhe cause dano algum. Que privilégio fazermos parte da vinha do Senhor. Todos os dias da nossa vida, Deus continua cuidando da sua igreja de forma especial. Por isso, a maior loucura de alguém é mexer com a igreja de Deus. Dia e noite, Ele está cuidando dela. Ele está vigiando, está regando, para que ninguém lhe faça dano. De dia e de noite eu cuidarei dela. Você tem essa convicção que Deus está cuidando de você a cada instante, dia e noite? Eu, graças a Deus, eu tenho esta convicção. Se você não tem, corra para os pés do Senhor, para fazer parte da igreja do Senhor Jesus Cristo. Portanto, a quarta característica da proteção que Deus dá ao seu povo é uma proteção incessante.
É sem interrupção, 24 horas por dia. Deus não descuida da sua igreja, Ele cuida a cada instante. Mas há uma quinta característica da proteção de Deus, que Deus dá essa proteção para o seu povo. Está aí no versículo de número 7 do Salmo 121. O Senhor te guardará de todo mal, guardará a tua alma. Nós já vimos, é uma proteção pessoal, física, infalível, incessante, e a quinta característica é uma proteção espiritual. O Senhor te guardará de todo mal, guardará a tua alma. Irmãos, irmãs, há um ensino errôneo aí, dizendo que muitas coisas que vêm para a nossa vida é um mal que o diabo toca nos filhos de Deus. O diabo não pode livremente tocar ou ferir um filho ou uma filha de Deus. Abram comigo aí, primeira carta de João. Capítulo 5. Primeira de João, capítulo 5, versículo 18 e o versículo 19. Que diz assim: sabemos, isso é João dizendo, que todo aquele que é nascido de Deus não vive em pecado. Antes, aquele que nasceu de Deus o guarda e o maligno não lhe toca. Sabemos que somos de Deus e que o mundo inteiro jaz no maligno. Irmãos, podemos ver aqui a proteção espiritual que Deus concede ao seu povo. A alma do crente pertence ao Senhor Jesus Cristo. O maligno não pode tocar mais nos filhos de Deus. Essas almas pertencem ao Senhor Jesus Cristo, são as suas ovelhas, e o próprio Jesus Cristo disse, lá em João 10, eles estão na minha mão e na mão do meu Pai, e na minha mão e na mão do meu Pai, não tem quem os arrebate, eu as protejo dia e noite. Somente Deus, amados, Ele é poderoso para nos guardar de quedas e desvios espirituais. Você, eu, não somos capazes de nos livrarmos das quedas e dos desvios espirituais, mas é Deus que nos livra e nos dá, ou nos desvia das ciladas do inimigo. Abram comigo aí uma pequena cartazinha aí no final das Escrituras. Livro de Judas, abram aí antes de Apocalipse.
Judas, não temos capítulo, só versículo. O final da sua carta, versículo 24 e o versículo 25. Olha o que Judas diz: ora, aquele que é poderoso para vos guardar de quê? De tropeços, e para vos apresentar com exultação, imaculados diante da sua glória, ao único Deus, nosso Salvador, mediante Jesus Cristo, Senhor nosso, glória, majestade, império e soberania, antes de todas as eras, e agora por todos os séculos. Amém. Só Deus é que pode nos livrar, nos guardar de quedas, de tropeços espirituais. Por isso que Jesus Cristo disse: sem mim nada podeis fazer. É Deus que Ele é o Deus Todo-Poderoso. Ele nos guarda dos tropeços, dos desvios espirituais. O maligno não tem poder para livremente tocar ou ferir um cristão. Somos propriedade exclusiva de Deus, e o maligno não nos toca mais. Você tem essa convicção? Porém, a quinta proteção que Deus concede ao seu povo é uma proteção espiritual. E a sexta e última característica da proteção que Deus concede ao seu povo está aí no versículo de número 8. O Senhor guardará a tua saída e a tua entrada, desde agora e para sempre. Amém. Sexta e última característica da proteção que Deus concede para o seu povo: é uma proteção eterna. O Senhor guardará a tua saída e a tua entrada, desde agora e para sempre. O salmista aqui está falando de uma jornada de um lugar para outro. Ele saiu de casa para Jerusalém. Da mesma forma que saímos do nosso lar para adorarmos a Deus aqui, Ele é quem nos guarda a nossa saída e a nossa entrada, seja onde for. O salmista também está falando da saída desta vida também para a eternidade. Deus nos protege na terra e Deus continuará eternamente nos protegendo no céu. Por isso que o salmista, lá no Salmo 116, versículo 15, que a coisa mais preciosa para Deus são a morte dos seus santos, porque ele está saindo desta vida e Deus está conduzindo ele eternamente, protegendo ele para a morada celestial. O Senhor guardará a tua saída e a tua entrada, desde agora nessa terra e para sempre. Na nossa peregrinação, Deus protege a nossa saída do nosso lar para qualquer outro lugar, a nossa entrada em qualquer lugar. E Deus vai continuar a nossa saída desta vida para a eternidade. Ele continuará nos protegendo, nos livrando, nos amando e nos santificando
com a sua palavra. Então, amados, podemos ver essas 6 características da proteção que Deus concede ao seu povo. Uma proteção pessoal, uma proteção física, uma proteção infalível, uma proteção incessante, uma proteção espiritual e uma proteção eterna. Ele continuará sempre conosco, porque nós fomos comprados pelo sangue do Cordeiro, o sangue do Filho de Deus. Ele nos comprou de todas as tribos, raças e nações para a glória dele. Por isso, amados, exultemos. Deus é o nosso verdadeiro socorro e proteção. Nós somos nascidos de Deus, somos guardados por Ele. O Senhor nos protege hoje e continuará nos protegendo eternamente. Você que está me ouvindo nesta noite, você já tem essa convicção? Ou você tem medo da morte? A Bíblia diz que o cristão, quando morre, é algo precioso aos olhos de Deus. Preciosa ao Senhor é a morte dos seus santos. Então, amados, não tenhamos nem medo da morte, pois Cristo venceu a morte por nós. Paulo diz: onde está, ó morte, o teu aguilhão? Cristo, para os que nasceram de novo, Ele arrancou o aguilhão da morte da minha e da sua vida, que estamos em Cristo Jesus. A morte não tem mais poder sobre as nossas vidas. Cristo a venceu. Nós somos mais que vencedores em Cristo Jesus. O aguilhão que nos condenava eternamente a uma morte eterna, Cristo veio lá na cruz e arrancou o aguilhão da morte daqueles que creem e já entregaram suas vidas a Jesus Cristo. Estes sim viverão a vida eterna, viverão eternamente para com o Senhor. Deus abençoe a todos e que essas palavras venham trazer consolações para as nossas vidas em tempos tão difíceis pelos quais nós estamos vivendo, em dias que muitas vezes somos surpreendidos com coisas que vêm nos machucar, vêm nos ferir, vêm tentar tirar a nossa alegria, causar tristeza à nossa alma, mas alegremos-nos que temos um Senhor que faz tudo por nós. Quem já se viu um Deus que trabalha para todos aqueles que o servem? Só o nosso Deus. Esse Deus se chama nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. A Ele seja a honra, o louvor e a glória eternamente. Amém. Deus abençoe a todos, em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém.